Presidente, nós estamos apurando aqui, e ninguém quer poupar os invasores ou quem depredou, mas nós temos que saber por que as forças de segurança falharam no dia 8. Essa justificativa do ministro da Justiça, muito bem foi lida aqui, mas não corresponde ao que a gente vê na realidade. Hoje mesmo, coletei fatos aqui, a Força Nacional de Segurança atuou na posse do Lula. Portaria do Ministério da Justiça 259, de 27 de dezembro de 2022. Não tem autorização, não tem solicitação do DF e a Força de Segurança estava lá. Assim como esteve em 2019 com minha autorização, protegendo a esplanada, assim como teve no governo Temer. Esse precedente do Supremo Tribunal Federal é uma situação absolutamente diversa, que envolve a Bahia e não a Praça dos Três Poderes. Mas ainda que nós pudéssemos dizer assim, existe uma questão jurídica a ser resolvida. O fato que essa CPMI revelou que tinha 4 pelotões de choque da Força Nacional de Segurança Pública no estacionamento do Ministério da Justiça. E ali se tinha presente a visualização, inclusive, da invasão do Congresso, da invasão do Planalto. Aliás, declaração do G. Dias, que ele pode confirmar daqui a pouco, os manifestantes romperam a barreira do DF e passaram na frente do Ministério da Justiça, se direcionando ao Congresso e ao Palácio do Planalto. E tinha 4 pelotões de choque que não agiram. E o que nós estamos vendo? Nós não conseguimos ouvir nessa CPMI porque o governo tem obstruído, com a utilização aqui do jogo político dentro da CPMI, não conseguimos ouvir o diretor da Força Nacional. Nós temos que ouvir o próprio ministro Dino para que ele possa esclarecer. E aqui, abrindo os espíritos, ninguém está afirmando uma culpa antecipada, mas o fato inegável é que haviam 4 pelotões de choque da Força Nacional, o Ministério da Justiça sabia do risco de invasão e depredação de prédios públicos e eles ficaram parados. Apenas agiram, como foi informado, depois das invasões para retirar os invasores. E nós queremos saber quando foi essa ação. Foi depois da autorização, então, do governador? E é o governador, então, que decide se o Supremo pode ser invadido ou não? O Ministério da Justiça errou flagrantemente nessa data ao deixar esses 4 pelotões de choque que poderiam ter impedido a invasão e está utilizando argumentos jurídicos que não sustentam, considerando os precedentes e a própria atuação da Força Nacional na data da posse do Lula, sem que houvesse solicitação ou autorização do governador do DF. Por isso, reforço a necessidade, pela oposição, da oitiva do diretor da Força Nacional e da oitiva do próprio ministro Dino perante essa comissão. Obrigado, senador. Com a palavra, o deputado Rogério Correia. 3 minutos. Presidente, eu fico impressionado de ver como é que alguns querem se abster do processo que aconteceu aqui em Brasília no dia 8 e antes do dia 8. Nós, na semana passada, aliás, nessa semana, escutamos o comandante-geral da Polícia Militar. Junto com ele, tem mais 6 comandantes da Polícia Militar presos. Por que esses comandantes estão presos? Porque eles não agiram no dia. E pior, entre eles trocaram ideias sobre como deveriam agir para facilitar o golpe. Nós lemos trechos inteiros falando exatamente destes comandantes. Ou seja, eles retiraram a Polícia Militar da ação para facilitar que os golpistas chegassem aos 3 poderes. Eles estão presos no parecer da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal, e o Supremo Tribunal Federal acatou a denúncia e mandou prender. Estão lá 7 comandantes da PM presos. E, sinceramente, a oposição quer dizer que isso não tem nada a ver, que a Polícia Militar não deveria mesmo ter agido, que isso seria da Força Nacional de Segurança, que tinha restrições constitucionais. Tem alguns que não importam com as restrições constitucionais. Por isso foram considerados, então, até juízes parciais pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Portanto, é óbvio que o ministro Dino não poderia ter a irresponsabilidade de simplesmente não acatar aquilo que era do Supremo. O que o ministro Dino fez foi acatar, inclusive, as reuniões que tiveram prévias, que colocavam funções
para a segurança através das Forças Nacional, e aí sim se estabeleceu em comum acordo qual a função dela, que foi cumprido e não foi cumprido da Polícia Militar. Não vão lembrar disso, que tem 7 comandantes presos? Além disso, presidente, há aí também uma cortina de fumaça. Quem é que veio aqui fazer essa quebradeira ou lá dentro do Palácio Planalto? Quem foram? Olhem o documento 322 da ABIN, que chegou segunda-feira passada, um documento sigiloso, mas ele é muito importante. Ele é ainda no governo Bolsonaro da ABIN. Eu vou ler um trecho, olha o que diz esse documento. Além de sinalizar tendência de radicalização, demonstram interesse em associar narrativas supremacistas a movimentos de contestação dos resultados eleitorais, os que vieram quebrar aqui, e adotam discursos que dialogam com pautas de outros grupos para recrutar novos adeptos e promover ações violentas contra autoridades, instituições e agrupamentos antagônicos. Estes eram os que vieram fazer quebradeira. A ABIN detectou estes grupos. Portanto, foram grupos bolsonaristas que vieram até aqui na tentativa de golpe. Ora, é crível que o ministro Dino quisesse que essa quebradeira acontecesse e a tentativa de golpe? É óbvio que não, porque quem tinha ganhado a eleição era o presidente Lula. Interessava isso a quem perdeu as eleições, Jair Bolsonaro, que aliás hoje está em apuros esclarecendo a questão das joias lá na Polícia Federal. São os espíritos da mentira, da desonestidade intelectual e do desrespeito. Esses dois ofícios são respeitosos à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, porque trazem a historicização legal, constitucional do processo do uso da Força Nacional e encaminham exatamente que as imagens que foram preservadas são as que estão no inquérito. Então, é muita mentira que se usa aqui. Usar o exemplo de 2019, como usou o primeiro orador aqui, é desonesto. É desonesto, porque a decisão do Supremo Tribunal Federal foi em 2020. Foi em 2020. Segundo, no plano de ação integrada da posse do presidente Lula, estava no plano de ação integrada, junto com o governo do Distrito Federal, o uso da Força Nacional. Estava junto, foi decidido junto. Estava no plano de ação integrada da posse de Lula. Coisa que não estava no plano de ação integrada do 8 de janeiro. Ali, a plano de ação integrada mandava a Força Nacional ficar no Ministério da Justiça e na Polícia Federal. E foi correto cumprir. Foi correto. Eu quero falar sem interferência, presidente. Parece que os meninos do ensino fundamental voltaram hoje para a CPMI. Eu quero falar sem interferência. A senhora tem mais um minuto, deputado. Obrigada, presidente. Então, o que o ministro Dino fez... Tem alguém acordou mal hoje aqui, né? Dá café, dá um pãozinho, que talvez melhore ali o humor. Então, na verdade... Senhores, eu peço silêncio para que a gente mantenha a ordem da reunião, por favor. Por favor, eu peço silêncio para que mantenhamos a ordem da reunião. Vamos respeitar aqui a palavra de todos, senão não vai ser possível a gente levar com ordem esse trabalho. Por favor, deputado. Silêncio, educação e respeito é o que a gente exige aqui. Então, o que foi feito no 8 de janeiro foi cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal e a Constituição. A falha de segurança pública ser jogada para uma força complementar com polícia de outros estados? Pelo amor de Deus, isso é uma brincadeira. Ficou claro aqui a barreira que a PM do DF botou aqui, que o comando botou aqui, foi uma barreira, aí sim, esdrúxula, aí sim ridícula, aí sim ínfima, que foi rompida no primeiro empurrão, porque a decisão era não evitar que a invasão dos 3 poderes acontecesse para provocar uma GLO, que inteligentemente não foi chamada. Inteligentemente não foi chamada. Então é importante aqui a gente reafirmar o que eu disse na terça-feira. A ação do comando da Polícia Militar do DF foi uma ação deliberada dolosa para facilitar o golpe. Dolosa para facilitar o golpe. É isso que aconteceu com o comando da PM do DF. Em relação à causa do que aconteceu, vem para cá um bando de supremacistas, um bando de fascistas, um bando de gente querendo dar golpe, e o problema está no Ministério da Justiça do governo que ganhou. Pelo amor de Deus. Quem pega a arma e atira,
é o homicida, pô. Não dá pra gente ficar brincando com essas narrativas idiotas que a gente ouve aqui. O Flávio Silvestre... Gente, seja um pouquinho inteligente, isso é uma metáfora, pelo amor de Deus. A inteligência faz parte. A inteligência faz parte, né? E finalmente dizer que o senhor Flávio Silvestre da PM, ele dizia: não vou aceitar a Força Nacional na minha esplanada e no meu território. Ele era o comandante das operações no território junto com o comandante Fábio. É inacreditável. Acabou o tempo, presidente. Aí também não... Ele já tinha dado Senhores, quem determina aqui o tempo a mais ou a menos, que eu estou para todos, para concluir o raciocínio, é a presidência. Então não venham com essa pressão não, deputado André Fernandes. Eu darei o tempo que eu quiser. Então vamos respeitar, como eu respeito também quando o deputado do governo da oposição está falando e se estende. Agora mesmo aconteceu isso. Será possível? Vamos parar com isso, deputado. Quem está irritando aqui é Vossa Excelência. É um absurdo isso. Se acalma. Pois não, continue, deputada. Se acalma. Eles querem tumultuar a sessão porque não tem argumento? Conversa absurda essa, né? Mas Vossa Excelência está provocando e a reação é normal. Não, eu fico calmo da forma que eu quiser, deputado. Agora eu lhe garanto que Vossa Excelência não vai tumultuar essa sessão. Não vai tumultuar. Não vai tumultuar. E eu mando Vossa Excelência interromper a sua fala, então eu vou lhe retirar do plenário. Eu vou lhe retirar do plenário. Se Vossa Excelência continuar com essa argumentação e provocando a mesa, eu vou mandar retirar Vossa Excelência desse plenário. Não é, a minha calma depende de mim, é de Vossa Excelência. E eu exijo que Vossa Excelência pare de falar. Vai, agora eu vou ficar calado? Quando alguém está falando, sim. Quando alguém está falando, sim. Quando alguém está falando, sim. Não vou deixar isso barato, não. Cadê? Deputado Abílio, eu peço que o senhor pare essa filmagem e se sente como todos os parlamentares. Eu peço que o senhor pare essa filmagem e se sente como todos os parlamentares, deputado. Isso não é papel de parlamentar, o senhor não é cinegrafista. Eu peço que o senhor se sente, tome seu lugar, para que essa mesa possa prosseguir os trabalhos.